Semana passada eu fui fazer uma visita para uma irmã aqui da nossa igreja, que já não pode mais estar aqui conosco, devido à sua idade, devido à sua saúde física. Ela não consegue mais estar aqui. E um filho dela estava lá. Se ela estiver assistindo, ó, um beijo, né, Dona Elvira Araújo, né? A irmã querida da nossa igreja, que me recebeu com tanto carinho lá. Ela estava com o filho dela e foi um tempo muito querido, muito abençoado e precioso na presença desses queridos. E o filho dela, na hora de sair, assim, ele me contou uma situação e a pergunta foi o seguinte: por que Deus deixa que certas coisas aconteçam com os seus filhos, né? Às vezes acontecem certas coisas com a nossa família, conosco mesmo. E nós nos perguntamos, né? Quem já nunca fez essa pergunta, né? Puxa, mas eu não mato, nunca matei ninguém, né? Nunca quis matar ninguém. Já teve alguma vontade, mas às vezes da boca para fora, né? Nunca roubei, não roubo ninguém. Sou uma pessoa que tem uma conduta séria, eticamente, moralmente, espiritualmente, né? E tantos entes aí que a gente pode evocar nessa hora. E a gente fala, mas por que foi acontecer isso comigo ou com fulano? Fulano era tão bom, né? Às vezes a gente tem uma ideia assim, né? Que as coisas que Deus manda, que aos nossos olhos não são boas, parece que é um castigo de Deus, né? E não é. A palavra do Senhor nos diz que Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. A justiça de Deus, ela é muito diferente da nossa. Se nós vivêssemos 1000 anos nessa terra, nós não conseguiríamos entender a justiça de Deus. Não existe em nenhum livro, em nenhum lugar, que explique 100% como funciona a justiça de Deus e o seu querer. Não tem, não tem. A Bíblia nos dá sinais, mas a nossa mente ela é tão pequena. Eu acho que isso que nos desafia, que a nossa mentalidade é pequena para entender essa justiça de Deus, porque nós pautamos todas as coisas, nossos sentimentos, as coisas que acontecem conosco, nos nossos sentimentos humanos, e Deus não funciona da nossa maneira. Deus não age como nós agimos, Deus não pensa como nós pensamos. Por isso que é graça de Deus nós termos, quem sabe, assim, 1% de entender o querer de Deus na nossa vida. E aí que entra a fé, né? A fé é entender que Deus é bom. Deus é bom e ponto. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que veio, o que bateu na minha porta, o que bateu na minha casa, se bateu na minha saúde, se bateu nos meus familiares, né? Se aconteceu no seio da minha família ou na igreja, aquilo que eu entendo como ruim, fazem parte dos mistérios de Deus, que muitas vezes nós não vamos compreender. A palavra já diz mistério. Mistérios que nós só vamos entender quando nós estivermos na glória. Alguém já disse assim, pastora, mas daí não vale, aí já vai ser tarde demais. Né? Mas que enquanto vivermos aqui, a gente possa buscar essa compreensão. Por que eu estou falando isso? Eu gostaria de falar sobre hoje. Não vai, eu sei que você vai se lembrar desse filme, né, que ganhou o Oscar. Ainda estou aqui. Não tem nada a ver, né? Eu nem assisti ainda, né? Ainda não assisti, mas quero assistir. Eu já tive um tempo que eu assisti muito filme, né? Agora, correria do dia a dia, em casa, não consigo. O único filme que eu assisto são filmes de desenhos infantis. Se você quiser saber, eu sei todos, né? Que são os que eu assisto com a Amanda lá em casa. Agora, esses filmes mais recentes, eu gostaria de ter tempo para assistir, mas infelizmente não tenho. Mas eu queria falar sobre esse tema. Ainda estou aqui. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Deve estar perguntando, onde que a pastora quer chegar com essa conversa? Então vamos lá, para início de conversa, Novo Testamento, Mateus 24, a partir do verso 6, verso 14.
A palavra do Senhor é boas novas, mas nesse dia Jesus estava assim, né? Querendo revelar as coisas que viriam para os discípulos, os homens e mulheres que seguiam a Jesus. Mateus 24, 6, 14 diz assim. Achou? Se não achou, você pode ler aqui, ó, tá? Talvez esteja um pouquinho diferente, não tem problema. Mateus 24, 6 a 14. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Olhem, não fiquem alarmados. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o começo das dores. Então, vocês serão entregues à tribulação e serão mortos. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade, ela abre os nossos olhos, ela nos alerta, ela nos edifica, ela nos consola, ela nos inspira, ela nos dá a direção e nos envia, ó Deus, para cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Que essa tarde seja uma tarde de ânimo, de renovo, na tua presença, porque cremos que o Senhor é presente aqui em nós e no nosso meio. Abre os nossos olhos, desvenda, Senhor. Nos tira do comodismo e que possamos, ó Deus, ouvir a tua doce voz. E sairmos daqui com a certeza de que o Senhor nos visitou cada um de nós, o nosso coração e os nossos pensamentos. Essa é a nossa oração, é o que te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Aqui Jesus está falando como se ele desse um spoiler, né? Uma palavra inglesa que está na moda para dizer aquilo que está por vir, né? Aquilo que viria naqueles tempos. E quando a gente olha a realidade de nossa hoje, em 2025, é o que já tem acontecido, não é? Não tem acontecido guerras? Nação contra nação, reino contra reino, pessoas se odiando por causa de gosto, se odiando por causa de partido político, se odiando por causa de religião, se odiando por causa de opiniões diferentes uns dos outros, né? Traições entre marido e mulher, traições pais e filhos, filhos e pais. Aqui a gente pode ir para todos os níveis de relacionamento, porque quando a gente fala em traição é logo que a gente pensa na questão conjugal, mas traição a Deus, traição é o evangelho do Senhor, né? Tantas coisas que nós podemos aqui destrinchar esse texto, e Jesus está falando aquelas coisas, aquelas pessoas. E nós já estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei se vocês viram, eu contei isso para minha mãe ficou horrorizada, ela não sabia. Eu falei assim para ela outro dia, eu falei assim, você viu que eles adiantaram o relógio do fim do mundo? Tem um relógio, gente, procurem na internet, aí é facinho de achar. Tem um relógio que ele é baseado em estudos científicos, estudos na questão da meteorologia e também com base no cenário que nós estamos vivendo. Eu estava lendo sobre isso, sobre a questão lá do relógio do fim do mundo. Eu falei assim, com que base esses caras fazem isso, né? E aí já é uma coisa que já acontece há muitos anos, não é a de agora, já vem de muito tempo.
E eles fazem com base nisso, na questão das guerras, na questão do índice da criminalidade, de como está acontecendo as coisas, na questão meteorológica, né? Que é a questão do aquecimento global, que de fato tem acontecido, né? A gente em Curitiba, anos atrás, julho era sinal de frio intenso, né? -2, -3, né? Já nevou aqui muitos anos atrás, né? Depois caiu aquelas gotículas como é que fala? São cristais, né? Congelados, não é bem neve. Hoje o nosso frio, um frio intenso, não passa de 0 grau, né? Não tem passado de 0 grau no último ano. Já o calor, quem diria que em Curitiba a gente ia sentir uma sensação térmica de 35, de 36 graus, né? Você vai no posto de saúde, tem um monte de curitibano passando mal, porque não está acostumado. Em outras regiões de vários países que nós vimos aí nos últimos tempos. Então eles fazem toda essa análise, e esse ano eles adiantaram. Eu não vou me recordar, porque essa matéria eu já vi faz muito tempo, mas eles aumentaram lá, né? Adiantaram o relógio, não sei, alguns minutos, né? Aí você vai falar, mas pastor, isso é mentira, ninguém sabe a hora que o mundo vai acabar. De fato, ninguém sabe, né? A palavra de Deus mesmo diz, né? Filho do homem virá, mas ninguém sabe, né? A hora, quando, né? Mas a palavra fala que nós viveríamos esses dias, e o próprio Jesus fala aqui. E aquilo que ele está falando, ele não está só falando do mundo vindouro, mas aquilo que aconteceria também após a sua morte. Nós estamos vivendo agora esse período que antecede a Páscoa, em que nós passamos pelas escrituras bíblicas, relembrando, né, os últimos passos de Jesus e as suas últimas palavras. Isso que Jesus está falando aqui, naqueles dias já estava acontecendo. Então o que eu quero deixar bem claro, para mim não me delongar muito, eu gosto de escatologia. É uma área da teologia que eu gosto bastante, sabe? Então, se deixar, eu vou falando, né? Porque eu sei que há uma curiosidade do povo com relação à vinda de Jesus. Quando Jesus vai vir, como Jesus vai vir e tudo mais. Mas aqui Jesus está falando já daqueles dias que ele estava vivendo. Eles já estavam sendo perseguidos, e com a morte e a ressurreição de Jesus, eles foram mesmo alguns lançados na prisão, e estavam em busca daqueles que estavam seguindo a Jesus. Mas Jesus aqui, ele não fala aquelas coisas somente para alarmar. Tanto é que a palavra de Jesus, no verso 6, olhem, não fiquem alarmados, não fiquem com medo. Por quê? Porque mesmo que ele sofresse, estou falando naquele tempo, mesmo que ele estava dizendo aquelas coisas, ele iria para a morte, ele ainda estaria aqui. Porque ele morreu na cruz por nós. Ele nos deixou aqui nesse mundo, mas ele não nos abandonou. O Espírito do Senhor está conosco, e nós não estamos órfãos. E ele ainda está conosco nos dias de hoje, mesmo depois de tanto tempo. Essas coisas ainda estão acontecendo com mais frequência, em uma maior dimensão. E sim, estamos vivendo os últimos dias. Mas aqui ele não está só nos falando para aquele povo e para nós hoje, para nós termos medo, mas para nós lermos o tempo, interpretarmos os sinais e ficarmos vigilantes. Mas não no sentido de que nós estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E também não é o fim, porque ele ainda está aqui conosco, e a nossa vida está nele. Então, em primeiro lugar, ainda estamos aqui. A partir desse texto, nós podemos ter um olhar sobre o mundo atual, da forma que nós temos vivido, as coisas ruins que têm acontecido ao nosso redor. Embora o caos seja real, quando nós ligamos a TV, quantos de nós
ligam a TV ou mesmo no celular, quando você vai ver as notícias, você fica alarmado, você fica preocupado. Teve esses dias aquele assassinato daquela menina de uma forma barbárie, terrível. E quem tem filhos, netos, a gente já não pensa nos nossos? A gente pensa. Mas ao invés de só simplesmente ficarmos alarmados com as notícias ruins, com o caos que tem sido instaurado, com a insegurança, com a criminalidade, que não precisa muito sair na rua para você ser vítima de algo violento, mas até mesmo nas escolas, que hoje não é mais um sinal de segurança. E não vai muito longe nas telas do computador que estão expostas aos nossos filhos, independente da idade, porque às vezes você pensa assim, só criança pequena. Não, até os idosos estão passando por golpes, não é? Meu pai ano passado caiu num golpe de WhatsApp e eu estava fora de Curitiba. Coincidentemente eu estava fora de Curitiba. E quando ele conseguiu me localizar lá, já era. Infelizmente, mas ele falou assim, mas ainda bem que está tudo bem, né? Ainda bem que está tudo bem. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, como diz o ditado. Tudo isso nos preocupa, tudo isso nos alarma. Quando eu vejo a Amanda indo para a escola, a minha única oração é, minha filha, que Deus te abençoe e te guarde, né? E no meu coração, enquanto mãe, eu falo que guarde de todos os males, os visíveis e os invisíveis. Porque ela se depara com pessoas diferentes, com crianças diferentes, com educações diferentes, com religiões diferentes da dela, e ela está sendo bombardeada ali a todo instante. Agora, se eu fosse uma pessoa que tem medo de tudo, de todas as coisas, eu não deixava minha filha sair de casa. E eu não sairia de casa. Tá certo que às vezes a gente tem vontade de fazer isso, né? De colocar os nossos num potinho, numa redoma, né? E proteger. Mas a palavra do Senhor e a própria oração sacerdotal de Jesus diz, eles não são do mundo, eles estão do mundo, eles estão no mundo. Mas nós não estamos sozinhos, porque esse nosso Deus não nos deixou órfão, Ele está conosco. Talvez as palavras de Jesus naquela época, e assim mesmo para nós, quando nós temos acesso a essas notícias, nos deixe preocupados, aflitos. Mas o que nossos olhos têm que se concentrar é nessas palavras, nas boas novas que Jesus traz. Olha, não fiquem alarmados, não se preocupem. Nós ainda estamos aqui, e às vezes tem alguns falar, Jesus podia voltar logo. Nós não podemos adiantar o relógio da volta de Jesus. O ser humano pode até fazer projeções do fim do mundo. Nós não podemos, a palavra fala que nós não podemos acrescentar nenhum côvado aos nossos dias. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6. Quando Jesus está no Sermão do Monte falando para aquelas pessoas. Basta a cada dia suas próprias preocupações. Então o que nós temos que fazer com tudo isso, com essas avalanches de coisas ruins que nós vemos todos os dias? Primeiro, não se acostumar, porque às vezes um sentimento de comodismo pode vir no nosso coração. Não, mas é assim mesmo. Não, nós precisamos nos dobrar de joelho em oração, clamando a misericórdia de Deus, clamando o cuidado do Senhor sobre nós, sobre os nossos. Porque a própria palavra do Senhor nos diz, vigiai e orai. Um olho você fica aberto, com o outro olho você fecha orando, clamando, buscando ao Senhor Jesus. Você não precisa ficar alarmado. Eu não sei qual é o medo que você tem. Da pandemia para cá, o sentimento de medo, o sentimento e a doença, né, do pânico, tem assolado muitas pessoas. Muitas pessoas. Quando pessoas recebem algum diagnóstico, às vezes difícil da sua saúde, às vezes elas se remetem lá àquele tempo da pandemia. Será que é? Será que é por causa disso? Será que é isso? Vai adiantar, gente?
Vai resolver o problema? Vai te dar mais segurança? Vai fazer seus cabelos caírem. Tem uns que já caiu, né, irmão Paulo? Vai fazer os seus cabelos ficarem mais brancos, vai te tirar o sono. Se essas coisas, se a respeito do mundo que nós vivemos, de todas essas coisas que Jesus falou e que tem acontecido, te preocupam no sentido de tirar o seu sono, você precisa buscar mais ao Senhor. Porque Ele não mentiu, Ele deixou as coisas às claras. A única coisa que nós precisamos fazer é confiar somente no Senhor. Ele nos deu a oportunidade, Ele nos deu através das suas próprias palavras, um vislumbre de que nós já estamos vivendo e ainda viveremos em intensidade maior. Mas os nossos olhos não têm que estar nessas coisas, porque a palavra do Senhor diz que as coisas ao nosso redor podem cair, mas Ele está conosco. Ele está conosco. A turbulência ao nosso redor não deve ser um sinal de desespero, mas uma oportunidade de enraizar mais a nossa fé, firmada em Deus, porque Ele está conosco. Em segundo lugar, ainda estamos aqui porque o mundo vindouro, nós não devemos colocar os nossos olhos no mundo vindouro, mas na esperança do reino eterno. É sobre isso que Jesus está falando. Ele falou tanta coisa ruim, que se a gente pudesse resumir o que Ele falou olha, essas coisas vão acontecer, mas foquem no que é eterno. Coloquem os seus olhos no que é eterno, no reino eterno. Porque essa era a missão de Jesus, abrir os olhos das pessoas. De uma coisa, você pode até não concordar comigo, mas é o que eu vejo. Esse caos que o mundo está, essa podridão que o mundo está, as coisas horríveis que têm acontecido no nosso tempo, não são boas, a gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer, a gente não quer ver o povo, ninguém sofrendo. Mas que sirva para abrir os olhos, mas que sirva para olhar para o Senhor, mas que sirva para essas pessoas se renderem ao Senhor as suas vidas e cultuá-lo e buscá-lo enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ao invés de ficar alarmado com as coisas que estão ao redor, que possa ser enraizado na fé em Jesus. Ele veio nos alertar das dificuldades presentes, mas Ele aponta para o futuro, porque é isso que a sua morte e ressurreição trouxe para nós, esperança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E porque Ele venceu o mundo? Porque Ele veio para nos mostrar que a nossa vida, por enquanto, ela está aqui, mas que nós caminhamos para a eternidade. Nós precisamos falar mais da eternidade. Nós precisamos mais falar sobre o céu. Nós falamos muito no mundo temporal. Concorda comigo? Concorda comigo que muitas vezes a nossa mensagem é para o mundo agora? Tá certo, a gente tem que estar preparado para viver o agora. Mas a gente precisa falar que aqui não é o nosso lugar definitivo. Por mais que você tenha uma casa muito boa, uma renda muito boa, uma família muito amada. E como é triste quando a gente perde as pessoas. É triste, a gente não queria. Mas elas cumpriram a missão delas e logo, logo é a gente não sabe quando, mas logo. A palavra de Deus nos fala sobre esperança, sobre o reino eterno, porque Ele foi preparar para nós um lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É para lá que a gente vai. E a nossa esperança tem que estar nisso. E enquanto ainda estamos aqui, olharmos, quando virmos essas coisas horríveis, tragédias, desastres, coisas que muitas vezes assolam o nosso coração, assolam a nossa vida emocional,
que os nossos olhos estejam somente no Senhor. Aqui Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala: ainda não é o fim, vocês vão passar por todas essas coisas. É como se ele estivesse falando: calma, ainda não é o fim. Porque a iniquidade vai se multiplicar, o amor de muitos vai se esfriar como tem se esfriado, mas persevere até o fim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho no reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Mas o fim aqui, pastor, está falando de esperança. Jesus novamente está falando que vai vir sim o fim. Mas esse fim não é o fim de uma explosão catastrófica, de gente sendo queimada. Não é isso. Esqueça Hollywood quando você ler a palavra de Deus. Esqueça muito dos filmes que talvez você vê, não tem nada a ver, ninguém sabe como será. Esse fim que Jesus fala é a consumação plena do seu reino. Quando Jesus veio, ele disse que o reino já estava entre nós, mas a consumação plena do reino de Deus será através da sua segunda vinda, quando ele realmente vier nos buscar e nos julgar. Aí sim virá o fim. Mas esse fim não é algo para a gente ter essa expectativa ruim. Ai, que medo que eu tenho. Tem gente que nem leu o Apocalipse porque tem medo, porque às vezes está com uma mente hollywoodiana, né? E a gente precisa ler com o coração, mas também com a razão. Também baseado na teologia, de entender que esse fim é a consumação do reino do eterno sobre nós. E o próprio Apocalipse fala que lá não haverá dor, lá não haverá choro, porque Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Lá não vai ter doença. Lá a gente não vai precisar ter medo de ser roubado. Não, porque a gente não vai levar nada, não vai precisar disso. É um reino pleno, é um reino feliz, é um reino seguro. Esse fim é o começo daquilo que o Senhor planejou antes da fundação do mundo para nós. O mundo hoje não se importa com essas coisas. É algo inalcançável. Mas para aqueles que creem em Deus e na sua palavra, sabe que essa é a verdade, porque o próprio Jesus nos falou. E a nossa esperança tem que estar nisso, de que Ele está conosco e de que Ele tem algo preparado para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tire seus olhos da terra e viva com os seus olhos no céu, porque é para lá que nós vamos. Tire os seus olhos da terra e coloque os seus olhos no céu, no Senhor, que fez todas as coisas. Nesse feriado eu tive a oportunidade de ir lá para a Serra Gaúcha. Quem conhece a Serra Gaúcha sabe que tem uns caminhos bonitos ali, né? Rota do Sol. E estava um dia lindo, né? Como o povo diz, um sol para cada um, né? E aquela região montanhosa, aquelas montanhas, aquele céu azul, e na ponta do pico lá da montanha tinha um sol estalado. Eu me lembrei do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando eu olhei aquele sol lá no pico daquela montanha, eu pensei assim, o salmista deve ter tido essa visão. Ele tão pequenininho, diante daquela região montanhosa, que ele estava inserido ali no Salmo 121, ele deve ter olhado o sol. E aí quando você olha todas as coisas pequenas, mas está lá, o sol da justiça continua brilhando. A presença do Senhor está sobre nós.
Nós ainda estamos aqui. Mesmo no mundo perdido, cheio de coisas ruins, o sol, a presença, o sol da justiça brilha sobre nós. O Senhor está conosco. Ele é o nosso rochedo. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Podemos passar todas essas coisas e coisas muito piores, mas nós não estamos sozinhos. A nossa esperança tem que estar no Senhor, porque Ele fez e faz todas as coisas. Em último lugar, nós ainda estamos aqui, mas nós precisamos de ânimo para permanecer, perseverando na fé até o fim. Jesus dá a dica aqui de sobrevivência para nós. Persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim, até o último dia da sua vida, será salvo. A palavra de Deus em Apocalipse 2:10 diz: não temas o que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, mas sede fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não temas o que tens de sofrer. Não temas o que está por vir. Você aqui nesse mundo é porque você tem um propósito divino do Senhor para completar. E enquanto Deus não completa esse propósito, Ele não chama para si, para os céus. É para lá que nós vamos. É nessa direção que nós caminhamos. Mas enquanto você estiver aqui, fixe bem, finque as suas raízes no Senhor. Pode vir tempestades, mas a casa que é plantada na rocha, ela permanece. Infelizmente, muitas pessoas têm sucumbido na fé. Infelizmente, muitas pessoas têm naufragado na fé, porque elas não têm raízes no Senhor. Muitas até falam de maneira superficial que têm um contato com Deus. Não, isso não é suficiente. Porque a hora que vier algo muito maior do que você sobre a sua vida, um problema que está aquém das suas forças, de duas uma: ou você se entrega ao medo, ao desespero, ou você se prostra na presença do Senhor pedindo socorro, clamando ajuda. Finque suas raízes no Senhor, porque aqui o Senhor diz que há promessa. Vamos passar por essas coisas, mas o Senhor está conosco e nós não seremos abalados, porque Ele está conosco nos protegendo. Mas para isso nós precisamos fortalecer a nossa alma, a nossa busca, a nossa fé em Deus, e não viver de uma maneira superficial, irrisória, religiosa, meramente fictícia, mas de permanecer, faça sol, faça chuva, continuar cultuando ao Senhor. E aqui eu quero terminar, rapidamente quero falar sobre isso, sobre fortalecer as suas raízes. Há muita gente hoje que acha que igreja já passou, que frequentar uma igreja é coisa do passado. Mas a palavra de Deus nos fala que nós precisamos congregar, que nós precisamos estar ligados no corpo, que nós precisamos uns dos outros. Em Hebreus fala: não deixei de congregar como é costume de alguns. Mas não só o simples fato de vir aqui sentar. É o crente que trabalha no banco, já ouviu? Não é aquele crente que trabalha lá no Banco Itaú, no Banco Brasil, não é esse. É o crente que trabalha sentado no banco da igreja, né? Ele está ali para achar que Deus está vendo ele, e se alguma coisa de ruim acontecer, Deus vai se lembrar dele. Não é isso. Mas é um enraizar de ter plenamente comunhão com a videira verdadeira, de estar sim vindo aos domingos. É importante. Você tem pessoas para caminhar com você, você tem pessoas para orar por você, como nós vamos fazer aqui hoje.
Para os irmãos que estão em casa, né? Vão achar que é um puxão de orelha, né? Olha, como diz a palavra, aquele que tem para ouvidos para ouvir, ouça. Com muito carinho e amor da pastora. Mas a gente não tem como fazer unção por óleo virtual. Tem, pastor Bira? Não tem, né? Não tem. A unção é aqui. E tenho certeza que se eu perguntar para muitos dos irmãos e irmãs que têm frequentado a terça-feira, como tem feito diferença na sua vida, o ser ungido, receber uma oração. Temos respostas de oração. Que você se enraize mais esse ano com Jesus. Nós estamos ainda em março, ainda dá tempo. Nós ainda estamos aqui, né? Nós ainda estamos aqui. A palavra do Senhor fala que aqui, quando nós estamos reunidos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus nos abençoe em casa, claro. Ele gosta de ter comunhão com Ele, Ele quer ter comunhão conosco no nosso quarto de escuta. Mas é muito melhor quando nós estamos unidos uns aos outros, nas células, de poder abrir o seu coração, de poder ter pessoas que caminham semanalmente com você. Nós, pastores, muitas vezes nós não conseguimos, gostaríamos de conseguir, mas nós não conseguimos. Igreja não é coisa do passado, na igreja é fortalecimento. A palavra do Senhor diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe o que significa? Que Deus não mudou. Deus não mudou e Deus nunca vai mudar. Nunca se achou no Senhor mudança ou variação, porque Ele permanece o mesmo. E o que Ele quer é que a sua igreja esteja firme, constante, abundante na obra do Senhor. E aquele que perseverar será salvo. E Ele nos dará a coroa da vida. Nós estaremos com Ele, adorando na beleza da santidade, face a face. Mas nós podemos ter o vislumbre do céu aqui na terra, quando nós estamos juntos e repartimos as nossas cargas. E temos pessoas que caminham e oram por nós e que querem o nosso bem. E que vibram quando Deus responde às nossas orações, porque isso é o sinal da bênção, do mover de um Deus vivo e verdadeiro, amém? Nós ainda estamos aqui, mas que você não coloque seus olhos no caos que está o mundo, nas coisas que têm acontecido ao seu redor, mas que você olhe tão somente para o autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus, e fique no Senhor e permaneça somente no Senhor, porque Ele vai te dar forças para continuar. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. Esse é o nosso Deus, que caminha conosco. Ele está conosco e nós não precisamos temer. Amém?